Bom dia. Nossa, gente, eu acabei de acordar. Eu cochilei. Hoje a gente não teve aula. E hoje eu não tive baito. Mas eu tive que acordar bem cedinho. Nossa, eu tô com cara de sono porque eu dormi à tarde. Então, e eu só tenho essa hora pra gravar. Então vai ser assim mesmo, tá? Bom, fazendo uma rápida introdução aqui sobre mim. Eu vim pela bolsa do Next para curso de animação 3D. Fiz o job hunting, passei na primeira empresa que eu fiz a entrevista, então eu vou dar dicas pra vocês hoje, né, do que eu aprendi, porque não foi à toa que eu passei nessa empresa, eu estudei bastante, então eu acredito que eu tenho um certo conhecimento pra falar pra vocês de como funciona aqui, né, o processo de seleção. O vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês dicas, né, do que fazer, do que não fazer, do que as empresas aqui no Japão pedem, para pessoas que querem trabalhar aqui futuramente. Chama Shushoku Katsudo, né? Shushoku é a palavra procurar emprego e Katsudo seria meio que tá ali na atividade, na atividade de procura de emprego. Isso aqui no Japão acontece no último ano do seu curso, né? No começo do último ano do seu curso, por exemplo. Eu tenho 2 anos de animação. O primeiro ano a gente estuda animação, o segundo ano a gente só se dedica a job hunting, porque o meu curso é Seimongako, é curso profissionalizante. Vamos então colocar os pontos nos is aqui, porque eu sei que muita gente tem dúvida. A diferença principal de um curso profissionalizante e de uma graduação aqui no Japão é que o curso profissionalizante, ele é feito pra te colocar no mercado de trabalho, entendeu? Enquanto tá batendo um sol na minha cara. Tá começando a bater um sol na minha cara. Pronto. Enquanto a graduação visa te formar, né? Não importa se você ainda vai pra área acadêmica, se você quer já procurar emprego também, não sei o que você quer fazer da vida, mas você vai aprender muito a fundo aquilo ali. É uma graduação. É que no Brasil a gente faz entrevista e já tá contratado pra amanhã, né? Sei lá, semana que vem, um mês. Daqui a um mês já tá começando. É assim, não é? Aqui no Japão não, aqui no Japão a gente começa um ano antes, que nem eu falei no começo do vídeo. No meu curso de animação, a gente pode ser várias coisas. Animador, modelador, effects, visual effects, né? A gente pode ser Henshu, pode fazer Henshu, que é quem vai editar o vídeo, pode trabalhar com lightning, Riga, que é colocar os ossos no corpo do personagem, né? Mexer assim com movimentação, tá? Pra deixar ele mais natural. Então tudo que a gente aprende nesse curso chama animação, só que tem todos esses trabalhos, né? Só que eu quis ser animadora, eu prestei pra ser animadora. E na minha categoria de animadora, dentro, né, do mundo da animação, eu tenho que começar, eu tinha, né, que começar em abril e maio, né? Meu sensei falou assim, olha, animadores normalmente são contratados e decididos em abril e maio do último ano que você tá estudando. Você se forma no outro ano, em março, né? Porque aqui no Japão o ano letivo começa em abril. Então, em março a gente termina, se forma, e aí em abril a gente começa na nova empresa. Então, leva um ano. Você passa aqui, mas você tem um ano ainda pra se preparar pra entrar realmente na empresa. Foi engraçado, porque eu comecei a fazer baito aqui, todo mundo ficou, meu Deus, Bianca, mas você não ia trabalhar como animadora? Como assim agora você está num restaurante? Gente, não é a mesma coisa, tá? Baito é uma coisa, é um trabalho de meio período. E o trabalho meu tá garantido já, tá? Não se preocupem, pelo amor de Deus. Está garantido lá em Tóquio. O que é muito legal, eu gostei muito disso porque a gente fica tranquilo nesse último ano, né? A gente tem um ano inteiro pra se preparar, né? E se você já consegue lá no comecinho, você tem esse um ano pra descansar, só pra relaxar, pra ir atrás dos documentos que precisa. No nosso caso, né, como a gente é estrangeiro, eu vou pegar meu visto, começar a fazer as coisas do visto, né, de trabalho lá pra dezembro já. Vamos rápido então, vamos começar então com as dicas, tá? Eu vou tentar ser bem breve. E aí vocês deixem aqui embaixo nos comentários se vocês tiverem mais dúvidas do que eu falasse, que aí pode ser que em outro vídeo eu faça um vídeo só tirando as dúvidas desse vídeo, beleza? Vamos fazer assim, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Aqui no Japão, a gente tem muitos sites de emprego. Muitos sites de emprego. No meu caso, tem o Seed World. É um site que você
tem todas as empresas de animação, basicamente, aqui do Japão. O que elas estão procurando no momento, qual que é o salário de cada um, qual que é a aplicação, né, o prazo de aplicação. Depende do site. Tem site que é especializado o quê? Em restaurantes. Tem sites que são especializados em serviço ao consumidor. Tem uns que são especializados em TI. O primeiro que eu me inscrevi era especializado em TI e vinha muita oferta pra mim de emprego pra trabalhar com TI. Ou como designer. Eu falei, não, gente, não tá certo isso, né? Eu tô fazendo alguma coisa errada. Por que tá vindo essas ofertas pra mim? Tipo, não tem nada a ver comigo. E muitos desses sites, as empresas vão dentro do site fuçar as pessoas. Você consegue, às vezes, colocar um portfólio ali. Se você bater com o perfil da empresa, eles vão e te contatam. Então, é muito legal você fazer, né, inscrição nesses sites, vários sites. E deixar, e fica sempre conferindo e-mail pra ver se tem alguma coisa nova, se alguém entrou em contato com você. Tem outros milhares de sites aí, que eu vou estar deixando pra vocês agora. Se estiver no Brasil também, você entende Nihongo, você pode acessar daí e já também conferir mesmo qual que é a sua área, qual que é o salário que eles estão oferecendo, né? Pra você ter uma noção. Às vezes as pessoas me perguntam, ai, na minha área de não sei o que, eu quero fazer odontologia, como é que é o mercado? Eu falei, gente, eu não sei. Eu não sei todas as profissões aqui, eu não pesquiso, né? Eu sei da minha, malemar. Malemar, porque ainda a minha é muito vasta a minha área, né? Tem muita divisãozinha, assim, dentro da animação. É complicado, eu não consigo ficar indo atrás também pra vocês de empresa. Então, vocês mesmos acessem esse site aí. Informação tá aí na internet, gente. Vamos procurar, tá bom? Esse caderno foi minha salvação. Eu tô com ele, assim, ó, desde o final do ano passado. Vou estudar todas as empresas e pôr aqui. E aí, vou mostrar pra vocês, então, como é que eu fiz. Pode ser que inspire alguém a fazer do mesmo jeito. Pode ser que ajude, ou pode ser, não, eu não funciono assim, eu tenho que ser de outro jeito. Fiquem à vontade, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz, tá? Eu colocava aqui o nome da empresa, né? A data que eu tava assistindo, o seminário deles. Quando que era o entry, que muitas empresas pedem pra você fazer o entry. É o internship, né, deles, é o estágio, entry. E aí, tinha empresas que é obrigatório fazer estágio antes de aplicar pra trabalhar lá mesmo, né? Na minha empresa não teve isso. É quando ele foi fundada, é o local onde fica, quais são os serviços que eles prestam, né? Porque animação tem pra games, tem pra propaganda, tem pra séries de TV, tem pra filme, né? Porque daí você mexe com CG, porque o meu é 3D CG Animation Gakka. O nome da minha matéria na escola, né? Então, a gente trabalha com CG também, pode ser live action. Enfim, tem empresa de tudo. Então, eu anotava aqui qual que era o campo dela, porque eu tô querendo fazer longas, né? Longas e séries. O nome do presidente, qual que é o motto deles, a visão deles, né? Os trabalhos, principais trabalhos que eles já tiveram, né, horário, tipo, de entrada e saída do trabalho, o que cada campo precisa, né, que às vezes eles escrevem, né, precisa ter domínio dessa ferramenta e tal, aí eu já deixava ali pra eu saber, tipo, essa aqui acho que é meio impossível, essa aqui acho que dá, enfim, colocava o salário, os vários branches deles, né, porque às vezes eles têm vários, assim, pelo Japão, aí eu anotava aqui palavras-chave que às vezes eu escutava ali na própria seminário, né, que eles fazem bastante seminário online nas empresas, então participem desses seminários, anotem, porque daí vocês conseguem comparar uma empresa com a outra depois. Tipo, eu gostei dessa aqui, ela falou isso. E se você for pra essa entrevista mais posteriormente, você vai ter ali um dado que veio da própria fonte, entendeu? Às vezes eles falam alguma coisa ali, muito importante durante o seminário, que você cata assim, você fala, E aí na entrevista surge a oportunidade de falar sobre isso, você fala, eles vão falar, eles prestaram atenção. Essa pessoa realmente tá disposta a entrar aqui porque ela tá pensando como a gente, ela entende a gente. Senkou no Nagare, que é tipo, como que vai funcionar, né? Primeiro, essa empresa aqui, ela queria que fizesse um entry, né? Enviasse portfólio, currículo, experiências exteriores. Depois disso, ia ter os Shoruri Senkou, que eles vão ver todos os documentos que eu enviei. E aí vai ter uma mensetsu, entrevista, depois ia ter um teste de proficiência, talvez, acho que no aplicativo eles iam pedir pra fazer alguma animação, alguma coisa, e depois eles iam decidir. Aí aqui fala os benefícios, né, o que eles pagam pra mim. E foi basicamente isso, gente. Depois, todos os outros pontos que eles falavam, tipo, essa empresa, o diferencial dela é isso, eu gostei disso nela, eu não gostei disso também, eu sempre anotava do lado, né, pra colocar, equilibrar assim e ver, porque são muitas empresas, a gente fica meio perdido, a gente meio que no começo não sabe pra onde atirar. E uma coisa que os japoneses fazem, eles atiram pra todos os lados. Eu não gosto disso, eu gosto de focar, tem em mente, tipo, eu gosto dessa empresa, eu quero entrar nela e estudar pra entrar nela, porque se eu atirar pra todos os lados ao mesmo tempo, eu não vou focar em nenhuma, certo?
Então eu falei assim, eu vou estudar bem, fazer uma peneira bem fina, assim, pra eu falar, vou aplicar nessas 3 ou 5 que seja. Comecei logo no começo do ano. Deu março ali, a gente começou as aulas do segundo ano em abril. Eu já tava ali com meu caderno cheio de coisas, já participando de um monte de coisa. E o meu professor ainda, tipo, meio que dormindo, não falava nada. E eu já mandando pra um monte de lugar. E ele falou assim, nossa, você já tá mandando? Eu falei, tá mandando? Eu quero ficar no Japão. Aí ele, tá certo, que não sei o que. Ele falou, mas você fala comigo, né, quando você começar a mandar, porque daí, como os professores são da área de animação, se eles tiverem algum conhecido, eles conseguem indicar a gente. Enfim, gente, eu contei no total, acho que deu umas 40 empresas aqui dentro. E aí, como que eu ia fazendo? Bom, então, esses azuis são as empresas que eu apliquei, pra onde eu apliquei. Os verdes são as empresas que eu tinha interesse. Eu falei assim, isso aqui, legal, trabalharia aqui. Fui colocando o vermelho não, o laranja. São empresas que eu mandei, pra onde eu enviei, mas eu fui rejeitada. Eu só participei de uma entrevista, gente. Tem gente, assim, que participa de 30, 40. Os japoneses são loucos, assim. Uma atrás da outra, às vezes 2 no mesmo dia, sabe? Ai, gente, vamos pra outro lugar que tá ficando sem luz aqui. Pera aí. Pronto, vamos fazer aqui, porque minha luz ali já está acabando, minha luz natural. Meu processo de seleção aqui no Japão foi meio diferente, porque... Assistam um vídeo lá, vocês vão entender, né? Na verdade, eu fui convidada através de um concurso pra entrar nessa empresa. Não fui eu que fui aplicar diretamente. Então, por causa desse concurso, graças a esse concurso que eu me dediquei, foi um mês me dedicando a essa animação, a empresa gostou de mim, foi mais fácil pra mim. Falaram que eu teria uma prioridade na hora da seleção, né? Falaram assim, a gente gostou muito de você, a gente queria que você mandasse o portfólio e fosse pra uma entrevista. E aí, acabou dando certo. E eu fiquei muito feliz e muito aliviada, porque lá pra... meio de junho eu já tava decidida onde eu ia trabalhar. Eu sou muito sortuda, gente. Eu sinceramente, eu acho que eu tenho esforço, assim, mas eu também acho que eu tenho sorte. Eu não acredito 100%, assim, que é tudo no meu esforço, porque às vezes eu acho que falta ainda, sabe? Às vezes eu falo, eu podia ter visto mais empresas, né? Tem muito mais empresa que isso, gente, muito. Isso aqui foi, tipo, o que eu cacei por cima, assim, sabe? Enfim, se eu soubesse melhor japonês também podia ver mais rápido essas empresas. Às vezes eu ficava muito tempo numa página lá da internet deles, traduzindo o que eles estavam querendo dizer ali, sabe? O Direction, a própria escola já oferece, tá? Se você tá numa escola, numa Senmungaku, numa Daigaku, pede pro seu sensei o modelo base de Direction do seu curso, porque dependendo do curso muda, né, as coisas que eles perguntam. Mas basicamente são informações pessoais, endereço, histórico escolar e histórico de trabalho. Você coloca aqui embaixo, né, é bem longo. Como vocês podem ver, estudei minha vida inteira. Aqui tá falando qual que é a minha área de interesse, 3D, CG Animation, Graphic Design, Digital Design. E meu shumi, quais são meu hobby. E embaixo tá falando Shikaku que eu tenho. Aqui eu coloquei os meus speeches Taikai, os meus speech contextos que eu participei. Noroku Shiken. Tudo que vocês foram colocar de Shikaku, que é qualificação, né, contexto, prêmio que vocês ganharam, tenham o certificado. Não adianta você falar, eu fiz aquele negócio, mas não tem, sabe? Porque se a empresa pede depois pra você provar, sabe? Coloquei o concurso de animação também que eu ganhei da escola. Coloquei um concurso também que eu ganhei de um cartão postal que eu participei. Então tudo que vocês, pequenas coisas assim que vocês ganham tal, coloquem, que agrega muito, tá? Eu vi isso aqui, gente, que deixava em branco na minha sala. Você vai ver um Direction assim, todo completinho. Você vai ver um Direction com 3 linhas aqui, escrevendo por que você deve ser contratado na empresa. Pra qual você vai dar mais valor? Pra pessoa que preencheu tudo certinho, né? Que se empenhou em preencher. Kibo Shokushu. Qual que é a área que eu quero trabalhar? Como animadora. E aqui é qual que é o lugar que eu quero trabalhar. Eu falei que eu quero trabalhar ou em Kansai ou em Tóquio. Kansai é aqui onde eu já estou, né? E aí, aqui embaixo, é de copiar. De copiar é muito importante. Lembrem dessa palavra porque vocês vão usar muito aqui no Japão pra procurar emprego. De copiar é o quê? Você falar quais são seus pontos fortes. Eu falei que o meu ponto forte é que eu não tenho medo, eu vou encarar desafios. Falei da animação que eu ganhei na escola. Foi uma animação grande de 3 meses que eu trabalhei sozinha nela. E procurei tudo. Eu sabia que ia ser um desafio. Fiz uma animação de 3 minutos sozinha, do zero. Tudo que tem ali, eu que fiz. E estudei por conta, comprei outros cursos online. Porque eu falei, eu vou ganhar esse concurso. Fui e consegui, ganhei. Então vai ser uma prova, né? Foi tipo uma coisa gutai tekini, porque os japoneses adoram coisas concretas, que você fale coisas concretas. Eles gostam de ouvir episódios, eles gostam de ouvir sua experiência, porque teve uma vez que eu fiz isso. Tudo que você falar sobre você, eu sou assim, ou eu sou assado. Eles vão perguntar, mas como assim? Explica aí, me dá um exemplo
por como você é assim. Você vai contar o evento, um evento que você ficou encarregado de produzir, deu certo. Então é basicamente isso, de copiar. Você falar o seu chouchou, que são as suas qualidades. Falar, no máximo 3 eles falam, né? Mas eu coloquei aqui só uma porque eu queria focar nela e porque o espaço é pequeno. Sou destemida, gosto de desafios. Aconteceu isso, e como que eu vou colocar essa minha qualidade na empresa? Como que eu vou compensar vocês com essa minha qualidade? Foi basicamente isso, foi bem resumido isso aqui. Eu tive que escrever outros documentos para essa empresa, para onde eu apliquei, para onde eu passei. Tive que fazer uma redação de 800 letras, falando o que eu quero fazer lá no futuro, falando por que eu quero trabalhar nessa empresa, por que tem que ser essa empresa. Documentos que a gente precisa. Portfólio, no meu caso, né, porque o meu curso ele é prático, então precisa de um portfólio bem feito. Quem vai fazer modelagem faz um portfólio em PDF e envia. Agora no corona tá sendo assim, né? Mas quando não era corona, a gente tinha que ir pessoalmente, levar, apresentar ali na hora o portfólio para as empresas, né? Ultimamente não tá sendo assim por causa do corona, a gente tá fazendo até a Menseto tudo online aqui no Japão. Então, o que foi um alívio pra mim, que eu falei, não preciso gastar dinheiro indo em todas as empresas, né? Passar por isso. Vai precisar de portfólio, de copiar, né? Falar do seu ponto forte e como você pode colocar isso na empresa. Terceiro documento, Shibodouki, muito importante, que é o documento, a redação que você tem que escrever do porquê que você quer entrar nessa empresa, por que tem que ser essa empresa. Quarto documento, Entoreshito. Entoreshito é o documento que você vai preencher da própria empresa. Eles vão te fornecer esse documento caso você queira fazer um internship, que é um estágio. E aqui no Japão, os estágios não são no Brasil, que são longos e são remunerados. Normalmente, é um fim de semana que você vai na empresa só pra conhecer. E depois, quando você for aplicar, eles vão ver que você foi no internship, que você fez, e aí eles vão te dar mais valor. Vão falar assim, essa pessoa já veio, já se mostrou interessada pela nossa empresa, então a gente vai dar uma prioridade pra ela. Então funciona meio que assim, se você tiver a oportunidade de fazer a internship, faça a internship, porque eles vão priorizar essas pessoas, tá bom? No meu caso não teve, na empresa que eu fiz, né, eles não fazem isso. Quinto documento, Direksho, que é o currículo. E o sexto, deixe pronto esse, você não vai entregar, ou provavelmente você vai entregar, mas isso é uma coisa que eles perguntam mais na entrevista, que é o Jikoshokai, né? Jikoshokai a gente tá acostumado já, né, fazer. Fala o nome, idade, não sei de onde veio, o que tá fazendo agora. Ichiban Ganbatta Koto, eles perguntam às vezes, né? Fala alguma coisa que você realmente colocou força, colocou sangue. Eu acho umas perguntas meio estranhas na entrevista aqui no Japão. Mas eles fazem muitas perguntas assim, pessoais pra conhecer a personalidade. Se você chegou no momento, até o momento da entrevista, não tem por que eles ficarem duvidando do seu potencial, porque eles já viram seu portfólio, já passaram, sabe? Já fizeram uma pré-seleção e viram que você é legal pra fazer isso. Não tem que ter medo, né? Falando, eles vão duvidar, eu mesmo duvido das minhas habilidades. Não, se você tá indo pra entrevista é porque eles já viram que você tem condição de trabalhar nesse lugar. Então você vai focar na entrevista em mostrar quem você é. O seu caráter como pessoa, né? Tipo, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa comunicativa. Eles gostam muito de pessoas comunicativas. Porque aqui no Japão tem muito problema, assim, de gente que não sabe se comunicar, não sabe conversar. E aí acaba que o trabalho acontece muito mal entendido, porque não tem... Eles não explicam direito as coisas um pro outro, sabe? Acontece muito aqui, ainda mais com estrangeiros, né? Então eles se preocupam muito com isso. Se eles veem que você é uma pessoa que tá com dificuldade, mas que você vai perguntar, se você não entender, eles vão se sentir bem confortáveis de te contratar, tá bom? Então, tente mostrar isso, comunicação. Vai bonitinho, né? Com terno, gravata. Aqui no Japão tem uma série de regras que eu não vou entrar aqui hoje, mas tem muita regrinha aqui. Tem vários vídeos na internet que vocês podem procurar. Enquanto eu tava fazendo o Shishoku Katsudo, eu achei um youtuber muito legal. Eu vou deixar aqui pra vocês. Hiro-san Channel, Mensetsu Advisor, Shachou. Gente, ele é muito bom. Ele explica muito bem tudo sobre o processo de seleção de procurar emprego aqui no Japão. Como escrever o de copiar, como escrever o Direksho, o que falar na entrevista, o que não falar, tá vendo? De copiar, ó. Você pode escrever aqui, em 20 minutos você pode escrever Nijipun de Kantani Tsukuremasu. Você pode escrever como escrever o seu Shibodouki. Tá vendo? Eu já vi quase todos os vídeos dele. Ele é muito, muito bom mesmo. Ele explica tudo muito certinho. Assim, tem que ter um nível bom de Nihongo já, porque, obviamente, isso aqui é para pessoas japoneses, né? São dicas para japoneses. Esse aqui é uma Mugi Mensetsu, é uma playlist só com Mugi Mensetsu, dele entrevistando japoneses e dando dicas para eles, falando, nessa hora você não fala assim, nessa hora você fala assado. Então, eu acho que é muito válido
dá uma olhada nos vídeos dele. Eu acho que você tendo o nível de N3, N2, N3 acho que nem tanto, mas acho que se você tendo o nível de N2 no Nihongo, você consegue entender muito bem os vídeos dele. E ele faz lives, ele tira dúvidas, eu já falei com ele, já perguntei coisas. Vale a pena, gente. Quem tá fazendo Shukatsu aqui no Japão, assistam os vídeos deles que vai ser sucesso. Na hora que eu tava fazendo a entrevista, toda hora eu lembrava de alguma coisa que ele tinha falado. Não, é melhor não falar isso, é melhor não fazer aquilo. E eu passei logo de cara na primeira entrevista. Então, eu acredito muito que o conteúdo dele seja bom. Preparem todas as perguntas, possivelmente a empresa possa fazer pra você, e saiba respondê-las de maneira sucinta. Você tem que deixar sua marca, tá? Você tem que fazer ser lembrado. De uma maneira positiva, logicamente, né? Se o seu problema é Nihongo, vai estudar Nihongo, porque ficar tipo assim, no meio da entrevista não é muito legal, tá? Bom, vou falar pra vocês agora então aqui um método pra vocês escreverem qualquer um desses documentos que eu falei antes, né? É o PrEP, que é um método de responder qualquer pergunta, até pra formular a pergunta quando você for perguntado na entrevista, você pode usar esse método de resposta, né? E pra escrever também a estrutura de um texto. Point, né? Ketsuron. Primeiro você vai falar o resumo. A pessoa vai perguntar, qual que é o seu tansho? Né? Tansho é qual que é o seu defeito. O meu tansho é que eu sou uma pessoa muito nervosa. Já começa aí. Fala o que é, beleza. O segundo ponto, Ryu, reason, razão. Por quê, né? Por que que você é assim? Você vai falar assim, eu não consigo lidar com certas situações, eu fico estressada quando eu vejo que o trabalho não tá dando certo, isso às vezes afeta a minha saúde, e eu me prejudico porque eu fico ansiosa com coisas pequenas. Terceiro ponto, Gutai-rei. Gutai-rei, que eu falei, Gutai. Dê um exemplo concreto. Por exemplo, teve uma vez que na escola teve um trabalho assim, assim, assado, e eu fiquei estressada, não consegui entregar, porque... Tô dando um exemplo, tá? Porque eu fiquei doente, porque eu fiquei muito alterada psicologicamente, enfim. Tenta falar, tipo assim, algum defeito, eu sei que a gente é cheio de defeito, né? Mas tenta falar algum defeito que tenha a ver com o trabalho, tá? Não vai falar que, você é ciumento, sei lá, tipo, tem nada a ver com o seu trabalho, né? Por último, você vai falar o Moichidou Ketsuron. Vai falar assim, como você tá fazendo pra melhorar isso, né? Logicamente, você tem que dar uma solução pra combater a minha ansiedade. Ultimamente eu tenho feito isso, eu tenho cuidado mais da minha saúde mental, tenho feito mais caminhadas, tenho feito esporte que eu gosto. Sei lá, quando teve um trabalho assim que eu senti que eu fosse sentir mais pressão, eu fiquei mais tranquila e consegui entregar no prazo. Mostra que você tá tentando evoluir, tentando superar esse defeito, entendeu? E então, o meu tansho é esse. E finalizar com essa frase, né? Com o começo. A pessoa vai perguntar, o que é isso? Você fala, isso é tanto. No começo e no fim. Pra fechar, entendeu? Pra fechar sua resposta. Eu achei isso muito legal. E isso você pode usar pra qualquer coisa, não só pra essa Mensetsu. Pode usar pra redação que você tá fazendo na sua escola. Pode usar pra redação do Next. Pode usar pra um monte de coisa. E é muito fácil de entender quem tá lendo. Qualquer pessoa, qualquer idade, qualquer campo que a pessoa seja. Qualquer um que lê seu texto, ele vai entender. Eu sinto que quando eu participava no Speech Taikai, que são os concursos de oratória, a minha sensei também sempre corrigia a minha redação a ponto de ficar desse jeito aqui, com essa estrutura. E eu comecei a perceber um padrão em todas as redações que eu escrevia, o que ela falava. Eu falava assim, eu sempre tô errando nisso aqui, né? Toda vez que eu escrevo, isso aqui tá errado. Eu comecei a perceber, eu falei assim, os japoneses, eles gostam, né, disso, de ter um padrãozinho assim, e que facilita pra uma pessoa que não é da sua área entender. Porque pode ser que a pessoa que tá fazendo a entrevista com você também não seja da sua área. Ela sabe que você é animador, mas não sabe exatamente coisas técnicas da sua profissão. Então você tem que deixar isso muito bem explicado também na entrevista, né? Saber explicar pra uma pessoa que não tem conhecimento daquilo que você tá falando. Bom, como última dica então, faça um Mugi Mensetsu. Por favor, faça um Mugi Mensetsu, que são entrevistas testes. Na sua Daigaku deve ter o Career Center, que é o pessoal que cuida, assim, né, da carreira de vocês, da parte de trabalho. Normalmente vocês têm uma pessoa pra conversar com. Normalmente eu peço pra essas pessoas quando eu quero corrigir texto, ou quando eu quero fazer uma Mugi Mensetsu, fazer uma entrevista teste, eu peço pra eles, você tem um tempo, tal dia pra gente fazer? A gente vai, marca e faz. E aí eles dão um feedback, né? Eles, você pode falar isso, nessa hora você falou isso, me deixou meio confuso. Eu acho que não é bom você falar tal coisa, porque vai causar uma visão negativa. Você vai treinando, que quando chega na hora, você já tá ali amortecido de ter feito um monte de Mugi Mensetsu, né? E já sabe exatamente, tipo, onde você tá errando, o que não fazer, né? E você não fica tão nervoso.
Porque você já falou aquilo 500 vezes pra alguém, né? Então treinem com bastante gente, o máximo possível que vocês puderem. Assistam bastante vídeos. E essas são as dicas, assim, gerais que eu tenho pra dar. Tem muita coisa ainda que eu posso falar. Tô pensando aqui, talvez seja o caso da gente fazer uma live no YouTube pra conseguir tirar a dúvida de vocês, talvez. Depende. Eu vou ver aqui, se tiver muito comentário aqui nesse vídeo. Se vocês se mostrarem bastante interessados nesse assunto, né, com muita dúvida e tal, porque eu sei que tem muita gente que vem me perguntar, assim como eu, quando eu vim pro Japão eu queria procurar trabalho, eu também tava meio cega, assim, meio perdida, falei, gente, eu não sei como que eu faço, não sei se um estrangeiro como eu vai conseguir arrumar um trabalho aqui, sabe? E eu não vi, assim, casos de sucesso, assim, de amigos meus pra falar, nossa, dá certo, sim. Mas dá certo sim, gente. Eu tô vendo aqui meus amigos estrangeiros que estudaram comigo no Nihongo Gaku estão conseguindo também trabalho. Então, se vocês quiserem, vocês conseguem. Tem que estudar, tem que gambatear. Eu fiquei 4 meses diretão só fazendo isso. Tudo que eu fazia era voltado pro meu Shushoku Katsudo. Então, vocês conseguem, tá bom? Vai na fé que vocês conseguem. Num próximo vídeo eu vou falar sobre minhas entrevistas até agora, minhas experiências aqui no Japão. As coisas que eu errei, porque eu errei. Errei, gente. Entrevistas de baita, então, meu Deus, foi um fiasco. Mas deu tudo certo no final. Eu acho que pode servir como aprendizado pra vocês também. Que, né, tipo, do que não fazer. Também é legal saber isso, né, o que não fazer. Desculpa tá essa zona, porque ficando mudando de lugar e tal, a minha luz já está acabando, já acabou a minha luz natural. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijinho, até o próximo vídeo. Jané!